Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Esta é uma mensagem preparada e endereçada a você que está vivendo um tempo de dificuldades, um tempo de respostas que parecem impossíveis, que está vivendo um tempo de não sei o que fazer. E a palavra de Deus, ela sempre nos anima, ela sempre nos direciona, ela sempre encaminha para nós uma resposta. Entenda isso como uma resposta de Deus à sua luta. Atos 12 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rote ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém. Pode acender a luz aqui, por favor? Amém. Amados, um texto tremendo, um texto magnífico, que certamente tem muito a nos ensinar nesta manhã. Abra bem os seus ouvidos e permita que o Espírito Santo fale a você através desta palavra que o Senhor está dando para nós. Herodes, ele era o governador da Judéia. Roma dominava ali sobre a Judéia e Roma escolhia o governador.
E ele precisava, este governador, manter aquela região em paz. Ele não podia ser mão frouxa, né? E que permitisse a sedição dos grupos, dos religiosos. Roma não podia ouvir falar de confusão ali naquela região. E aquele governador Herodes, ele procurava obter o apoio dos judeus, que era com certeza a maioria. Por isso, ele começou a perseguir a igreja de Cristo. E ele manda então prender os principais membros da igreja, porque ele percebeu que isso agradava aos judeus, e ele queria ficar bem com os judeus. Então ele iniciou uma perseguição aos judeus, aos cristãos. E ele então lança Tiago, irmão de João, um dos discípulos de Cristo. Ele lança Tiago na prisão e em seguida manda matá-lo ao fio da espada. E os judeus se agradaram disto. E aí Herodes fica mais ousado ainda, e ele vai e prende um dos principais líderes deste recém-mundo cristão, recém-evangélico, recém-povo de Deus, e ele manda então prender a Pedro. E amados, a execução de Pedro não ocorreu porque ele estava vivendo uma época de Páscoa ali dos pães asmos, e por isso que não matou imediatamente a Pedro, mas ele tomou as providências de encarcerar Pedro e colocar ali dezenas de soldados em volta dele na porta da prisão, e mandou amarrá-lo as mãos, os pés, para que ele não fugisse. Amados, por causa dessa demora do rei, do governador Herodes matar a Pedro, foi possível que a igreja de Cristo tivesse tempo para orar com fervor. Certamente os irmãos, já com o coração consternado pela morte de Tiago, esses irmãos, eles se reúnem e com petições, com lágrimas, com súplicas, com jejuns, eles oravam sem descanso por Pedro. Certamente, amados, aquela seria a última noite de Pedro vivo. E não havia nada que homem algum pudesse fazer contra as ordens do rei Herodes. Se você chegasse naquela igreja reunida e dissesse assim: irmãos, o que a gente vai fazer? Eles diriam: pastor, não temos o que fazer, o rei Herodes é poderoso, ele tem todo o poder em suas mãos, ele tem os soldados sobre suas mãos, ele está governando este povo que é submisso a ele. Não temos o que fazer, pastor. Amados, preste bem atenção nesta frase. Os limites do homem são a oportunidade de Deus. É nos nossos limites que Deus vai agir. É quando chegamos até aquele ponto que não temos mais resposta, que os nossos olhos precisam voltar-se ainda com mais insistência aos céus. As portas daquela prisão estavam fechadas e eram dominadas, essa prisão era dominada por muitos guardas. Toda a possibilidade de livramento
de fuga por meios humanos estavam excluídas. Faço aqui uma pergunta para você. Alguma vez você já acordou no meio da noite e se perguntou assim: o que fazer quando não há mais nada a fazer? O que fazer diante dessa situação ao qual eu já fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance? E parece, amados, que nós elegemos as horas da noite para ficar pensando em saídas, para ficar pensando em soluções que durante o dia nós não vemos. E eu quero dizer que é uma total sensação de impotência quando estamos diante de problemas que nós não conseguimos resolver. Pois era esta, amados, a situação de Pedro. Pés e mãos acorrentados, preso, vigiado por soldados. Não havia nada que aquela igreja pudesse fazer. Mas é justamente, amados, quando nós achamos que tudo está perdido, é que Deus entra com a sua ação poderosa. Quando nós não podemos fazer nada, é o momento em que Deus pode fazer tudo. Mas antes de continuarmos, há uma questão que eu quero aqui levantar. E talvez alguns irmãos estivessem ou estejam se perguntando: por que o Senhor permitiu que Tiago fosse passado ao fio da espada, ou seja, fosse decapitado, ao passo que interveio de modo miraculoso no caso de Pedro? Está no mesmo texto. Um morreu, um foi sacrificado, um não teve tempo de fugir, um não teve tempo de ter ali as suas razões ouvidas. Não, ele foi imediatamente passado ao fio da espada. E outro, que não era melhor do que esse, outro recebe de Deus esta misericórdia de ainda viver mais. E o texto bíblico não esconde essa aparente contradição, este modo, ao nosso ver, diferente do agir de Deus. Amados, nós não temos condições de investigar as razões que determinam a duração da vida dos servos de Deus. É algo que me incomoda, é algo que eu fico perplexo de ver. Porque há uma ação como a de Pedro que permite que ele viva mais tempo ainda, se bem que lá na frente ele vai ser também decapitado, vai ser crucificado, melhor dizendo. Mas porque naquele momento Deus salva a Pedro, mas permite que Tiago viesse a morrer. Olhando nos dias atuais, recentemente faleceu o pastor Enéas Tognini. Ele tinha mais de 100 anos de idade. Viveu muito o Enéas Tognini. Pastor Edson Queiroz aqui morreu jovem, pouco mais de 60 anos. E eu comecei a pesquisar a vida e a morte de alguns homens de Deus do passado. E sabe o que eu vejo, amados? Que alguns viveram muito. John Wesley
viveu até os 88 anos de vida. Bastante, para aquela época ainda, viveu muito. Teve uma vida longeva, John Wesley. Um que veio logo em seguida a ele na Inglaterra, Charles Spurgeon, que um grande pregador de Deus, um homem que levou milhares de pessoas à salvação. Até hoje os seus sermões estão sendo editados e no mundo inteiro sendo lidos. Se ele vivesse como Ernesto Nini, quem sabe muito mais pessoas viriam a Cristo, mas ele morreu com 58 anos, a minha idade, novinho como eu. Por quê? O Charles Spurgeon sofreu de gota e de artrite a vida toda. Às vezes ele tinha de tirar umas férias forçadas. Lá em Londres ele viajava até o sul da França para tomar o sol, para descansar, porque as dores eram insuportáveis. E ele veio a morrer com 58 anos de vida. Um jovem que inspirou John Wesley, que inspirou Jonathan Edwards, inspirou muitos homens do século XIX, chamava-se David Brainerd. Ele foi um missionário entre os índios americanos. O seu coração queimava pelos índios americanos. E ele então foi para lá e passou um tempo entre os índios e evangelizou, e muitos índios foram salvos. Mas ele veio a pegar uma doença e ele faleceu com 29 anos de idade. Irmãos e irmãs, nós não temos como investigar as razões que determinam a duração de vida dos servos de Deus. Não temos. Nós temos na nossa igreja muitos homens e mulheres octogenários, nonagenários, e quem sabe algum deles chega a centenários. Mas ao mesmo tempo, algumas das pessoas da nossa igreja partiram muito cedo. Partiram muito cedo. Eu quero dizer que é um mistério que não nos compete resolver. Mas uma coisa nós podemos dizer, amados, uma coisa nós podemos estar certos, de que Deus foi glorificado tanto no martírio de Tiago quanto no livramento do outro. Deus foi e é glorificado tanto na vida daqueles pastores que viveram pouco tempo, quanto naqueles que viveram muito tempo. Então é algo que não nos compete saber. O próprio texto coloca no relato alguém que viveu muito pouco como Tiago e alguém que pôde viver mais tempo como Pedro. E eu faço essa ressalva aqui no meio do sermão para explicar essa questão. A nós compete orar por todos, interceder por todos, suplicar por todos que estão enfermos, que estão adoentados, que estão acabados, sejam jovens, sejam idosos, mas quem decide é o Senhor. Então, amados, a igreja lá reunida e o próprio Pedro, eles podiam achar que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes, mas o texto não diz que Pedro estava preso, e sim que ele estava guardado no cárcere. É interessante, Lucas, que escreveu aqui o livro de Atos, ele não disse que ele estava preso, ele estava guardado no cárcere. Porque se aquela turba de judeus pusesse as mãos em Pedro, naquela noite ele não estaria mais vivo.
Mas Deus permitiu que ele fosse guardado no cárcere. Que coisa bonita. Eu quero dizer, amados, que às vezes vai parecer que na nossa vida está dando tudo errado. Mas quer saber de uma coisa? Você não sabe, eu não sei. Mas se você continuasse naquele caminho, se você continuasse naquela empreitada, você estava perdido, você estava liquidado. Mas por alguma razão Deus te tirou daquela situação. E sabe como a gente chama isto? Livramento. Livramento. Deus nos guardou de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Por isso, não reclame quando algumas coisas não estão dando certo. Não murmure quando parece que você está fazendo tanto esforço, e se Deus te desse mais oportunidade, você conseguiria. Deus sabe de todas as coisas. Deus às vezes te tirou disto para te guardar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, irmãos, eis algo que faz toda a diferença em nossas vidas. Olha o relato. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Uma coisa aparentemente ruim. Mas a igreja estava orando. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. É isto que vai fazer a diferença, amados. Igreja, todas as vezes que você ora por alguém, todas as vezes que no momento de aviso nós dizemos, pessoa tal está doente, outra pessoa está internada, outra pessoa vai operar, outra pessoa não está bem, igreja, ore, coloque o nome desta pessoa nas suas orações. Lembre-se durante a semana de estar intercedendo, suplicando por aquela pessoa, porque é isto que vai fazer a diferença. É isto que vai estar colocando aquela pessoa diante do trono de Deus. E aquela igreja orava ao Senhor com fervor. Às vezes, muitas pessoas passam por situações difíceis, mas não estão dispostas a orar. Estão dispostas a encontrar por elas soluções. Mas querem que o pastor ore, que os irmãos da igreja orem, intercedam. Mas eu quero dizer, amados, que todos nós precisamos pagar o preço da oração. Não vai ser fácil, não. Será necessário separar um tempo, será necessário suplicar, chorar, talvez em alguns momentos nem termos palavras, só gemidos. E querem saber de uma coisa? A gente não precisa falar muito, não. Deus conhece o nosso gemido. Se uma mãe, dentro da sua limitação humana, consegue discernir o choro do seu filho, quando ele está com dor de ouvido, é um tipo de choro. Quando ele está com fome, é outro tipo de choro. Quando ele está incomodado porque quer ser trocado, é outro tipo de choro. Se uma mãe consegue discernir o choro de um bebê, imagine Deus. Ele consegue discernir o gemido do seu coração. Amém, amados? Amém. Possivelmente, aquela seria a última noite de vida de Pedro. E ele estava ali, todo desconfortável, acorrentado nas mãos e nos pés, entre dois soldados. Irmãos, dá para imaginar isso? Você dormir
outro de outro. Não havia nem maneira de virar para o lado. Mas sabe o que diz aqui? Mesmo assim, Pedro dormia. Mesmo assim, Pedro dormia. E eu fiquei pensando, amados, que a primeira coisa que uma preocupação nos afeta é o sono. Não é verdade? Afeta o sono. A gente não consegue dormir, ou se dorme um pouco, quando chega 2 da manhã, 1 da manhã, você acorda, e o que vem à cabeça? O problema. E aí você começa a pensar no problema, que ele começa desse tamanhozinho aqui, e no fim da madrugada ele já tomou conta da casa inteira, do tamanho do seu quarto. E é interessante que Pedro dormia, mas muitas vezes, amados, nós perdemos o sono. E eu quero também dizer que a segunda coisa que o problema afeta é a nossa alimentação. Tem pessoas que, quando estão ansiosas, não comem. E a gente logo percebe que algo está acontecendo com aquela pessoa, porque ela não quer comer, não tem vontade de comer, ela está muito preocupada. É uma maneira do seu organismo reagir àquela preocupação. Mas outras pessoas também são afetadas por essa ansiedade, só que ao invés de não comer, come muito. Eu não sei qual que é pior, mas o fato é que as duas formas é algo que não faz bem para a gente. E eu fico admirado de ver que Pedro dormia. E eu creio que ele dormia porque aquela igreja estava orando por ele. Ele dormia porque tinha gente acordada, orando por ele, clamando por Pedro. E diz aqui, irmãos, que eis que sobreveio um anjo do Senhor. Por que um anjo? Amados, a palavra hebraica para anjo é malach, e no grego angelos significa mensageiro. Um anjo é um ser incorpóreo que está a serviço de Deus. A Bíblia fala muito sobre anjo, mas sempre deixa uma aura de mistério, não revela tudo. Mas diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem. Eu não estou vendo, eu nunca vi anjos, mas eles estão aqui. Talvez uma asa passou raspando você agora. Eu não vi, mas ele está aqui. Eles estão aqui. Porém, há momentos em que há uma ação efetiva do anjo, quando o Senhor ordena. E foi isso que aconteceu. Deus enviou um anjo. Eu quero aqui fazer um parênteses para mostrar que, embora esses anjos sejam seres incorpóreos, em alguns momentos eles podem tomar corpo e comer. Lá no Antigo Testamento nós vemos diversas manifestações de anjos assim. E eu quero também dizer que às vezes Deus coloca anjos em nossa vida que tem nome, que tem endereço, que é de carne e que é de osso. Amém? Amém. São pessoas. Lá em Hebreus diz assim: muitos sem saberem hospedaram pessoas que precisavam daquela ajuda, de passar aquela noite ali, e você o abrigou, e você não sabia, mas você hospedou a anjos. Então eu quero dizer, amados, se você é um servo de Deus, se você é uma serva do Senhor, tenha certeza que os anjos de Deus estão junto contigo para te proteger. Deus os envia. E diz aqui mais: sobreveio um anjo e
e uma luz iluminou a prisão. Tem horas da nossa vida que a gente não vê nem o túnel, quanto mais a luz no fim do túnel. Não é assim, irmãos? Porque quando a gente vê uma luz no fim do túnel, significa, ufa, estou chegando na resposta, estou chegando na solução. Então eu quero dizer, se você vê uma luz no fim do túnel, dê glórias a Deus por isto, porque tem horas que a gente não vê nem o túnel. Mas Deus enviou uma luz para clarear. Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele vai enviar uma luz para você. Deus não vai te deixar na escuridão, não vai. Num belo dia, num determinado momento, numa hora, você verá uma solução. O ditado popular é: tem luz no fim do túnel. Mas eu vou mudar aqui esse ditado para os crentes. Há uma cruz no fim do túnel. Irmãos, nós vamos ver a cruz no fim do túnel. É isso que nós queremos. Senhor, que eu possa enxergar uma cruz no fim do túnel, porque eu sei que é para lá que eu preciso ir. E diz aqui que o anjo o despertou dizendo: levanta-te depressa. Às vezes, irmãos, não é possível ficar só na contemplação. É preciso agir. E se Deus está dizendo para você, te alertando, levanta-te, o melhor que você tem a fazer é levantar-se e enxugar as suas lágrimas. Levante-se e faça aquilo que é de sua incumbência fazer. Se você é pai, vai e faça aquilo que lhe compete fazer como pai, como chefe do lar. Se você é mãe, vai e faça aquilo que lhe compete fazer. Levante-se. Às vezes há uma bênção esperando, mas é preciso fazer aquilo que Deus mandou realizar. E o anjo então pede para Pedro, veste-se, põe a sua calça, põe as sandálias. E o anjo, então Pedro seguiu. Outra coisa que esse texto nos ensina, amados, a importância de deixar Deus conduzir a nossa vida. Nesta manhã, Pedro está nos ensinando: deixa Deus te conduzir, deixa Deus ir à frente de você. É Ele que vai abrir as portas. E diz aqui o texto, lá no verso 10, que quando Pedro seguiu o anjo, primeiro que ninguém viu, primeiro que as cadeias lhe caíram das mãos e dos pés, e que também o portão de ferro que dava para a cidade se abriu automaticamente. Quem aqui tem portão automático na sua casa quando chega com o carro? O que você faz? Aperta o botão. Eu acho que o anjo tinha um PPA na mão assim, né? Ele abriu ali. Irmãos, isso é para mostrar que quando nós estamos seguindo a Deus, fazendo o que Ele mandou, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer de uma forma que nós não sabemos. Mas eu quero dizer aqui que a porta que o homem não pode abrir,
Deus abre. Mas logo em seguida, Pedro teve que bater na outra porta. Acho que teve que esmurrar, quase derrubar aquela porta. Não é verdade? Quando ele chega na reunião de oração da igreja, ele bate. Que é a primeira coisa que a gente quer, está fugindo de alguém, abra essa porta, pelo amor de Deus. Veio lá a Rote. Devia ter nas portas antigas, lembra que tinha uma janelinha? Né? A gente abria assim, Pedro, pum, fecha e volta a correr. Irmãos, o irmão Pedro está na porta. Ô Roder, você está atrapalhando a oração. Mas irmãos, Pedro está lá. Deve ser o anjo dele. Vamos continuar orando, irmãos. Roder, não atrapalha não. Amados, vamos orar e crer que Deus está ouvindo a nossa oração. Vamos orar sabendo que Deus ouve e as coisas começam a acontecer. Eu quero dizer, amados, para finalizar, que o Senhor é aquele que está vendo a sua luta. Mesmo que você não enxergue respostas, mesmo que você esteja manietado, mesmo que que a escuridão esteja total, há um Deus que está olhando sobre você. E você precisa orar, buscar e louvar o Senhor. E eu desafio então você, que chama aqui o Ministério de Louvor, desafio você a louvar o Senhor, mesmo diante da mais difícil situação que porventura você esteja vivendo. Vamos entoar um cântico que eu creio que a autora desse cântico, foi a Cassiane, ela se inspirou nesta passagem, porque eu fui puxar a letra do cântico, que eu não sabia decor, e está escrito assim: Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Então, eu creio que foi esse texto que inspirou a autora deste hino. E nós vamos entoá-lo agora, sendo a nossa oração para este momento. Coloquemos em pé. Deus não rejeita a oração.
precisamos fazer. Está sofrendo? Louve. Está preso? Louve. Está fraco? Louve. Está doente? Louve. Porque o Senhor está ouvindo. O Senhor ouve o seu clamor. O Senhor vê as suas lágrimas. O Senhor vê a sua aflição. E aquele túnel escuro, ele começa a se iluminar. E lá na frente do túnel há uma cruz. Vá em direção a ela, porque ali está a sua salvação. Deus nunca deixa os seus servos na escuridão. Deus nunca deixa os seus servos sem resposta. Louve ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Vamos rapidamente passar aqui para os nossos avisos. Vamos ver o que aconteceu. Café dos Homens lá na igreja de Vila Pires, né? A Federação de Homens da Terceira Região esteve presente ontem lá em Vila Pires. Muito bem. Nós tivemos também o encerramento ontem da Uma Semana para Jesus. Eu peço até que avisem aí, quem os pais, os amigos, que aqueles irmãos e irmãs que foram para a Semana para Jesus, que à noite venham com a camiseta do evento, e eu quero que eles venham à frente aqui testemunhar o que Deus fez ali naquele lugar. Foram grandes coisas que Deus fez naquele lugar. Nós estivemos lá na segunda-feira à tarde, ficamos para o culto da noite, e olha, amados, eu vou dizer, aquela cidade realmente foi alcançada por Cristo Jesus, né? Tivemos ali quase 600 rapazes e moças, a maioria jovens, mas também havia pessoas de mais idade, e olha que bênção que foi. Mas à noite eles contarão para nós, né, o que Deus fez ali naquele lugar.